horas e 32 minutos. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo e bom dia para falar das notícias da metrópole de Campinas. A gente sempre começa, Mina, com a atualização dos casos da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo, aqui na nossa cidade. Mas ontem, o assunto que tomou conta, que era o que todo mundo estava desejando, sonhando, querendo, a vacinação. E ela começou, Mina Abreu. Ela começou neste domingo e não poderia deixar de ser aqui já na abertura do Notícias da Metrópole. Olha só, ontem a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, ela é a primeira mulher a ser vacinada, a primeira pessoa a ser vacinada no nosso país, diabética, hipertensa, moradora de Itaquera. Ela se voluntariou para atuar na linha de frente da Covid-19 lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E ontem a gente teve essa vacinação aí em rede mundial, eu poderia dizer, né? Marcando esse momento que começa essa vacinação no nosso país. Ela recebeu um selo simbólico dizendo: estou vacinada pelo Butantan, e uma pulseira com a frase "eu me vacinei". E participou ainda da coletiva que foi realizada logo na sequência e falou da emoção e da esperança que esse momento traz para todos nós brasileiros. Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos? Quantos pais, mães, irmãos? Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. No início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. Eu aprendi com uma pessoa no dia da vacinação que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, ó, no mundo inteiro. Mônica Calazans, 54 anos, negra e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. Lembrando que no dia da vacina, eu fui a última a ser vacinada, porque tinha muita gente, eu fui a última. E hoje eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso. Calazans, mesmo sendo do grupo de risco, com todas as doenças que você citou, né? Hipertensão, questão da diabetes, mas logo no início que teve a pandemia, enfermeira, foi para a linha de frente, trabalhou, ajudou, a gente sabe todas as dificuldades, ela mesma, né, deu este depoimento que muitas pessoas brincavam com ela de uma forma pejorativa. E parabéns, então, a Mônica, a primeira brasileira vacinada aqui no nosso país. Então, um grande feito e entrou para a história. E a gente tem também a primeira indígena que foi vacinada também neste domingo, a Vanúzia. E ela é técnica de enfermagem, assistente social. Ela preside o Conselho do Povo Caimbé, originário do Nordeste, mas ela mora aqui no estado de São Paulo. Decidiu estudar, lutar pelos seus direitos e também depois ela vai retornar para cuidar dos moradores lá da aldeia de Massacará, na cidade baiana de Euclides da Cunha. Ela também, inclusive, foi vacinada neste domingo, que marca também, lembrando que além dos profissionais da saúde, que a Vanúzia se encaixa, ela também é da população indígena que tem prioridade neste primeiro momento da vacinação. E agora a gente vai falar um pouquinho de Campinas, porque É o que todo mundo quer saber que está nos assistindo. A vacina já está em Campinas? Tá para chegar, já saiu um caminhão hoje de manhã lá de São Paulo e a gente inclusive tem às 3h30 da tarde lá no HC da Unicamp uma coletiva já falando da vacina aqui
aqui na nossa cidade. E ontem mesmo, logo após a aprovação pela Anvisa das duas vacinas, né, que é a Coronavac e a Astra também, a gente teve uma reunião do prefeito e de toda a equipe de saúde aqui da cidade para definir justamente como vai ser a vacinação na rede municipal. Olha, de acordo com a nota emitida pela prefeitura, os profissionais de saúde na linha de frente de combate à Covid serão os primeiros a tomar a vacina aqui em Campinas. Isso representa cerca de 15 mil pessoas, o que não inclui os servidores de saúde da Unicamp, que eles já receberam, inclusive hoje, estão recebendo essa vacina da Coronavac, e eles têm, é um outro grupo. Olha, nós temos ainda uma parte desses profissionais, eles vão ser vacinados nos hospitais onde trabalham, públicos ou privados. A gente tem aqueles hospitais que têm a parceria com a prefeitura, então eles vão tomar nos locais de trabalho, e o restante vai fazer um agendamento nos centros de vacinação. E até ontem, quando nós tivemos a nota, tudo dependia aí da chegada dessas vacinas pelo Ministério da Saúde. Mas hoje de manhã também nós tivemos um ato simbólico, Gabriel. Lá em Guarulhos, o ministro Pazuello, inclusive, fez aí lá no centro de distribuição, lá já saíram as vacinas que foram compradas pelo Ministério da Saúde do Instituto Butantan, para que todos os estados brasileiros também tenham acesso a essas vacinas. Então, nós temos aqui o que vai receber lá no HC e também o que os estados e municípios vão receber por todo o país. São cerca de 4.400.000 vacinas do governo federal, 1.600.000 aqui para o estado de São Paulo. A Anvisa aprovou ontem 2 vacinas aqui para o nosso país. A Coronavac, que é a parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, na cidade de São Paulo, e foi aprovada também a vacina da AstraZeneca, junto com a Faculdade de Oxford, e aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Essa produção ainda não começou, mas a gente aguarda nos próximos dias também a produção dessa vacina da Fiocruz no Rio de Janeiro, que também será comprada pelo governo federal e distribuída aí para todo o país. E lembrando, quem assiste Câmara Total, continue ligado, 3h30, nós estaremos acompanhando ao vivo, lá direto do HC, todo esse pronunciamento, inclusive também a logística que será anunciada pelo governador e também junto com os profissionais da Unicamp, para saber como vai ser a vacinação aqui na nossa cidade. E você está convidado, né, para acompanhar aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas. Então, o governo de São Paulo iniciando então a vacinação, e você fica ligado aí para saber sobre a logística, sobre o planejamento, grupo de risco, quem irá receber essa vacinação. Não precisa já sair procurando o posto de saúde. Eu sei que está todo mundo na ansiedade, mas ainda é um momento de conferir as informações. E aqui no Câmara Total a gente vai informar tudo certinho, onde vai acontecer na cidade de Campinas, a ordem de quem pode se vacinar, a data certinho, todo o calendário de vacinação na nossa cidade. Sim. Agora vamos falar dos dados? Vamos então às informações. Porque até que todo mundo esteja imunizado, a gente ainda tem, infelizmente, altos índices, né? Números altíssimos. Vamos lá. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, até este domingo eram 8.488.099 casos da Covid-19. São 209.847 óbitos no nosso país. Nós temos, olha, em 24 horas, o país somou 33.040 novos casos da doença. No estado de São Paulo, são 1.625.339 casos da Covid-19, sendo 49.945 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Na nossa região, 134.692 casos confirmados da Covid-19.
Lembrando que a atualização, inclusive em Campinas, é da última sexta-feira. Nós estamos aguardando a qualquer momento a atualização aqui na nossa cidade. Campinas registrava 55.385 casos, seguida de Indaiatuba com 12.511, Americana 9.473, Santa Bárbara do Oeste com 8.662, Hortolândia 6.762, Paulínia, 5.541, em Valinhos, 5.198. Lembrando que Valinhos, que foi a cidade que na semana passada passou dos 5.000, ela tem a atualização realizada na última quinta-feira. Depois aparecem Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba, sendo que apenas Olambra e Morungaba agora são as cidades com menos de 1.000 casos da doença. Olambra com 648 e Morungaba 314. Agora nós vamos falar dos óbitos. Na nossa região, 3.574 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo 1.552 mortes confirmadas até a última sexta-feira em Campinas. Indaiatuba tem 315 óbitos, Sumaré 300, Santa Bárbara do Oeste 255, Americana 235, Valinhos 212, Hortolândia 191. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Itatiba, Vinhedo, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, com 4 óbitos. E é importante salientar, Gabriel, que nós estamos aí num momento em que na última sexta-feira tivemos um anúncio positivo, mas ao mesmo tempo um alerta. Não dá para relaxar, né? Porque a gente está vendo aí a ciência funcionando, a descoberta de uma vacina em um curto espaço de tempo, só que durante muito tempo ainda a gente vai precisar utilizar a máscara, mesmo que você assista as pessoas se vacinando, ainda tem um tempo para fazer efeito. A gente não sabe se essas pessoas, mesmo vacinadas, elas vão ainda transmitir a doença, então utilizar a máscara, provavelmente você vai utilizar até o final deste ano, vai continuar lavando sempre muito bem as suas mãos, você vai continuar utilizando o álcool em gel, porque não dá ainda para brincar com essa doença. E aí o governo do estado de São Paulo, na sexta-feira, fez uma reclassificação de todo o estado de São Paulo. Algumas regiões para fase vermelha, algumas para fase laranja, e a região de Campinas continua na fase amarela. Olha, a reclassificação foi feita na última sexta-feira. Inclusive, o governo estadual adiantou essa reclassificação que estava marcada para fevereiro e fez esse anúncio. Inclusive, falou dos números que levaram a esta revisão. Estamos no momento de atenção e alerta máximo, mas também observem que nas primeiras semanas de dezembro, frente a essas restrições, também tivemos uma queda importante da 52ª semana em relação à 51ª, mostrando o quanto políticas restritivas são importantes. Próximo. Tivemos um incremento dos números de óbitos em relação à semana anterior, de 2%, próximo, e as novas internações, como disse, tiveram incremento em 10%, chegando a cifras similares à 32ª semana epidemiológica do mês de agosto. A segunda onda chegou no estado de São Paulo e nós precisamos todos fazer a nossa parte. Quem não está inscrito no canal da Defesa Civil pode enviar um SMS para o número 40199 com o CEP e a partir de hoje passa a receber imediatamente todos os alertas. E a mensagem que será enviada hoje a toda a população inscrita é essa: o estado de São Paulo sofre uma segunda onda do coronavírus. Proteja-se, evite aglomerações, use máscara, preserve a vida de todos. Olha, então esse novo serviço da Defesa Civil, que sempre é aquele serviço que fala se vai ter chuva na sua região, também vai passar a enviar mensagens sobre o coronavírus. E apesar de estarmos na fase amarela,
é preciso que todos os municípios estejam em alerta. Evitem reuniões. A recomendação do centro para reuniões de trabalho foi colocada, mas eu quero reforçar para uma recomendação de reuniões de ordem pessoal, familiar, de amizade. Nós, nesse momento, devemos evitar aumentar a transmissão do vírus sempre que possível. Como a gente ainda precisa de muitos leitos para atender o caso, o governo disse que na nossa região nós teremos aí o aumento da disponibilidade de leitos. Nós vamos aumentar o número de leitos lá também, muito possivelmente no AME, do município de Campinas. Ontem mesmo aumentamos no município de Sumaré e teremos mais novidades também no município de Jundiaí ao longo dessa semana. Lembrando que atualmente, em âmbito estadual, a gente conta com os 17 leitos do HC. Então, aguardemos aí a decisão e o anúncio efetivo do aumento de leitos na nossa cidade. Inclusive, o governo falou sobre a responsabilidade dos gestores no que diz respeito ao controle da transmissão da Covid-19 nos municípios. Claramente, a gente consegue observar o impacto que deu sobre a pandemia no estado de São Paulo. Os gestores que iniciaram o trabalho agora em janeiro estão seguindo hoje o Plano São Paulo. A região segue na fase amarela, eles estão dentro das regras. A região vai seguir na fase amarela, mas nós vamos acompanhar de perto a fiscalização e a postura de cada um deles, confiando na responsabilidade desses gestores. Lembrando que nesse anúncio o governo disse que inclusive já entrou na justiça contra vários municípios que descumpriram as regras do Plano São Paulo com decretos municipais contrariando aí a determinação estadual. Mas olha só, a notícia, e o anúncio de que Campinas e região continuam na fase amarela trouxe aí um certo alívio para o setor de bares e restaurantes. Acompanhe. Uma notícia comemorada pelos donos de bares e restaurantes. Campinas permanece na fase amarela. Então, foi muito positivo isso. A gente entende a preocupação sanitária nesse setor, mas a situação da saúde econômica dos estabelecimentos também está muito crítica. Então, a gente foi salientar que uma restrição maior do que a gente já está sofrendo neste momento aí de 10 meses pós-pandemia, durante a pandemia 10 meses, seria extremamente crítico, levando a muitas falências e muito desemprego neste momento de começo de ano, De acordo com o presidente da Abrazel da RMC, o movimento caiu um pouco nos últimos 30 dias e isso tem explicação. A gente vem aí de um prejuízo acumulado aí em média de 60% no setor. Então, o setor fatura o ano de 2020 aproximadamente 40% do que normalmente fatura. A gente já estava sentindo um pouco de melhoria aí em novembro, dezembro, mas com esses retrocessos de fase, a população acaba ficando um pouco mais resguardada e eles acabam saindo um pouco menos. Então, a gente sentiu isso já nos movimentos de final de dezembro e janeiro. Mas graças a Deus ainda está conseguindo, está próximo desses 40%, que faz a gente conseguir chegar um pouco mais perto de um equilíbrio. O que não dá para acontecer é a gente cair para 20%, 30%, que aí as contas não fecham e aí um monte de estabelecimento, vários restaurantes que tentaram sobreviver e tentaram manter seus empregos agora irão entrar em falência. Então nunca é demais lembrar, na fase amarela se mantém todas as atividades em funcionamento. Capacidade limitada a 40% de ocupação para todos os setores. Funcionamento máximo de estabelecimentos limitado a 10 horas por dia. Parques estaduais abertos. Restrição de atendimento presencial até às 8 horas da noite em bares. E restrição de atendimento presencial até às 10 da noite em todos os demais estabelecimentos. O dono deste restaurante aqui, comemora a notícia e garante que todos os cuidados vão continuar sendo tomados para evitar que o vírus seja transmitido. A possibilidade de ir para uma fase laranja ou vermelha ia reduzir mais ainda o nosso faturamento, provocando mais demissões, ia ficar muito difícil manter. Então, essa manutenção na fase amarela é recebida com comemoração.
Nós estamos atendendo 40% apenas da capacidade, com todos os protocolos de higiene. E, de repente, quando vem uma notícia de restrição, vem exatamente em cima do nosso setor, que não é o culpado por tudo que está acontecendo, eu tenho absoluta convicção disso. Então é uma situação muito difícil, o setor de bares e restaurantes tem apanhado muito com isso e, no meu modo de ver, injustamente. Embora eu reconheça que existem alguns que têm realmente extrapolado e a esses caberiam então a punição. E não uma medida restritiva a todos, inclusive aqueles, como é o meu caso aqui, que tem todos os cuidados, nós seguimos todas as normas, todos os protocolos e não deveria estar sendo punido como tem sido ao longo dessas decisões aí que o governo do estado vem tomando. Uma coisa é certa, a chegada da vacina deve ser decisiva na movimentação dos estabelecimentos. De curto prazo, eu acredito que é um pouco menor, né? Porque tem todo um faseamento da vacinação, essa vacinação não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que o ânimo, tanto dos proprietários quanto da população, já muda bastante. Então, o pessoal já, agora eu tenho uma luz no fim do túnel, eu sei que em tanto tempo a gente vai se recuperar, e o nosso setor é um setor que é muito batalhador, então a gente sabendo que a gente vai conseguir sair disso, o setor vai se estruturar, vai conseguir manter os empregos, vai conseguir recontratar, que é o que a gente estava fazendo já no final do ano, e dessa maneira a gente consegue manter as empresas abertas. Não tenha dúvida, a vacina é a nossa salvação, a vacina é aquela luz no final do túnel e que, graças a Deus, está bem breve, vai trazer um ânimo, vai renovar as esperanças do povo brasileiro e, sem dúvida nenhuma, vai reduzir o número de infecções e aqueles que, porventura, estiverem infectados, já que a eficácia da vacina não é de 100%, ainda assim terão sintomas leves. Isso tudo traz esperança para o nosso comércio. E esperança significa emprego, significa aumento de atividade econômica, que está diretamente ligado à saúde do povo brasileiro. Olha, nós tivemos agora uma atualização enviada pela Prefeitura de Campinas. Até esta segunda-feira, então, são 55.995 casos da doença. São 610 novos casos confirmados da Covid-19 aqui na nossa cidade. Gabriel, nós temos ainda 609 em investigação. Temos 10 óbitos em investigação. Temos ainda 232 pessoas internadas com a Covid-19 e nós temos 118 em isolamento domiciliar e temos agora 1.560 óbitos na cidade. São 8 óbitos a mais que na última sexta-feira, sendo 5 mulheres e 3 homens. Em um curto espaço de tempo, hein? No fim de semana, 610, não que se contaminaram neste fim de semana, mas a última atualização, sexta-feira. Hoje, segunda-feira. Então, em 2 dias, nós tivemos a confirmação de 610 casos. 610 pessoas se contaminaram. Então, é para você ter a noção em casa que a doença ela continua avançando, mesmo com notícias positivas em relação à vacinação. Você precisa continuar fazendo tudo o que você estava fazendo desde o mês de março, de abril, utilizando a máscara, lavando bem as mãos e utilizando o álcool em gel. Minabreu, tem notícias na cidade de Hortolândia com os falsos agentes aí comunitários da saúde. Infelizmente a gente está nesse momento que todo mundo preocupado com a saúde, então a gente tem agentes, falsos agentes, na verdade, que estão passando ali nas regiões da Vila Real e do Jardim Brasil, em Hortolândia, e por isso a prefeitura alerta para tomar cuidado, porque são pessoas se fazendo por agentes de saúde para furtar as residências. A Secretaria de Saúde informa que os agentes de saúde estão sempre identificados com o crachá e qualquer dúvida, basta ligar na hora na própria secretaria ou na prefeitura ou ainda acionar o 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar, caso haja qualquer desconfiança. Então, atenção aí aos moradores da cidade de Hortolândia. Minabreu, amanhã interrupção no fornecimento de água para algumas regiões na cidade de Campinas. Isso, amanhã a gente vai ter aí a interrupção no residencial Montblanc, aqui na cidade de Campinas, porque lá será feito o serviço de interligação de redes. Então, você que mora neste bairro,
hoje deve fazer a reserva de água, porque nesta terça-feira, entre 8 da manhã e 5 da tarde, haverá interrupção. Lembrando que uma caixa d'água com até 500 litros, ela abastece uma família de 4 pessoas por até 24 horas. Tá certo. Então, informações completas aqui das notícias da metrópole de Campinas. Falamos também sobre a vacinação que começou no nosso país. Hoje, uma entrevista coletiva importantíssima a partir das 3h30 da tarde, que você acompanha tudo pela TV Câmara Campinas. E claro que amanhã é repercussão aqui no Câmara Total.